Imagine estar tão no fundo do poço que a única coisa que você ouve é o eco dos seus próprios pensamentos gritando: você não é suficiente. Agora imagine que, no momento mais sombrio, uma única decisão muda tudo. Essa é a história que eu não queria contar, mas que você precisa ouvir, porque no final ela não é só sobre mim, é sobre você. Fique até o fim, porque o que vem a seguir vai te fazer repensar tudo o que você acha que sabe sobre desistir. Era uma noite fria de inverno, o tipo de frio que corta a pele e faz você sentir que até seus ossos estão tremendo. Eu estava sentado na beira de uma ponte, olhando para as águas escuras lá embaixo. Não era um filme, não havia trilha sonora dramática, só o som do vento e o vazio que crescia dentro de mim. Meu nome é Lucas e aos 29 anos eu tinha perdido tudo: o emprego dos meus sonhos, o amor da minha vida e, pior, a minha própria vontade de continuar. Tudo começou 2 anos antes, quando eu ainda acreditava que o mundo estava ao meu alcance. Eu era gerente de uma startup promissora, tinha um apartamento que eu chamava de lar, e ao meu lado, Clara, a mulher que eu jurava que seria minha para sempre. Mas a vida tem um jeito cruel de te ensinar que nada é garantido. A startup faliu da noite para o dia. Meu chefe, que eu considerava um mentor, sumiu com o dinheiro dos investidores. Eu fui demitido sem aviso, sem indenização, sem nada. De repente, o cara que planejava o futuro estava desempregado, com contas atrasadas e um aluguel que eu não podia mais pagar. Clara tentou me apoiar no começo. Ela trazia café quente nas manhãs, me abraçava e dizia: "Você vai superar isso, Lucas." Mas a verdade é que eu não estava superando. Cada rejeição em entrevistas de emprego era como um soco no estômago. Eu me olhava no espelho e via um estranho. Onde estava o cara confiante, cheio de sonhos? Ele tinha sido engolido pela vergonha, pela culpa, pela sensação de que eu nunca seria o suficiente. Um dia, Clara chegou em casa e me encontrou no sofá, com a mesma roupa de 3 dias atrás, cercado de latas de cerveja. Ela não gritou, não brigou. Só olhou para mim com aqueles olhos castanhos que eu amava e disse: "Lucas, eu não posso salvar você de você mesmo." Naquela noite, ela fez as malas e foi embora. A porta fechou com um clique suave, mas para mim foi como se o mundo tivesse desabado. Os meses seguintes foram um borrão. Eu me mudei para um quartinho alugado nos fundos de uma casa caindo aos pedaços. Passava noites em claro, pensando em como tudo deu errado. Foi aí que eu comecei a ouvir aquela voz. Não uma voz de verdade, mas aquele sussurro interno que te destrói. "Desista, Lucas. Você já perdeu. Não tem mais sentido." E naquela noite, na ponte, eu quase acreditei nela. Mas então, algo aconteceu. Enquanto eu olhava para as águas, uma memória veio à tona, como um flash. Era a voz da minha avó, que morreu quando eu era criança. Ela sempre dizia: "A vida não é sobre o que te acontece, Lucas. É sobre o que você faz com o que te acontece." Eu não sei por que lembrei disso justo ali, mas aquelas palavras me acertaram como um raio. Pela primeira vez em meses, eu senti algo além de dor. Era raiva. Raiva de mim mesmo por estar tão perto de jogar tudo fora. Eu me levantei, tremendo, e caminhei para casa. Naquela noite, decidi que não ia desistir, não porque eu acreditava em mim, mas porque eu não podia deixar aquela voz vencer. No dia seguinte, comecei pequeno. Escrevi uma lista de coisas que eu podia controlar. Arrumar o quarto, tomar banho, mandar um currículo, parece bobo, mas cada tarefa concluída era como reconquistar um pedaço de mim. Semanas depois, consegui um bico como entregador. Não era glamuroso, mas me mantinha vivo. Enquanto pedalava pelas ruas, comecei a ouvir podcasts sobre desenvolvimento pessoal. Um deles citava uma frase de Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto.
Quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu não podia mudar o passado, mas podia mudar quem eu era agora. Um ano depois, eu estava em um novo emprego, não tão brilhante quanto o anterior, mas estável. Eu tinha voltado a estudar, fazendo cursos online à noite. E o mais importante, eu tinha aprendido a conversar comigo mesmo de novo. Não com aquela voz cruel, mas com uma que dizia: "Você é suficiente, só continue." Hoje, quando olho para trás, percebo que aquela noite na ponte não foi o fim, foi o começo. Não porque eu venci todas as batalhas, mas porque eu escolhi lutar. A verdade é que nunca desistir não significa nunca cair, significa se levantar, mesmo quando você não vê o caminho. Significa acreditar que mesmo no seu pior dia, você ainda tem algo a oferecer ao mundo. E você? Já esteve na sua própria ponte, olhando para o vazio? Já sentiu que não tinha mais forças para continuar? Se isso te tocou, é porque essa história precisava chegar até você. Comente aqui embaixo, qual foi o momento em que você quase desistiu, mas escolheu seguir em frente? Inscreva-se no canal, mas só se você tiver coragem de nunca desistir.